Bom, agora podemos dispensar a apresentação, né? E dispensar eu ressituar aquilo que é a ideia de que isso se constitui como pano de fundo. Então vamos logo ao cerne da questão, né, aos elementos, para que possamos trabalhar mais nessa parte do que na primeira. Né? Já olhei, vi que estava salvo essa primeira, então já fico um pouco mais confortável, mais coração fica um pouco mais quentinho. Depois vou provavelmente solicitar a colaboração da Renata para a gente jogar eles para vocês. Né? Jogar no sentido de subir para o YouTube, de fazer a conversão. Quando vocês trabalharem com isso, se é que alguém ainda não trabalha, vocês vão ver de que é que estamos falando, dessa agonia de ter que trabalhar pela primeira vez com material e não ter clareza de que se todo o esforço de acordar de madrugada, de dormir meia-noite, foi compensado porque o material chegou até a mão de vocês. Essa é uma angústia que a sala de aula presencial não traz pra gente. E é ruim, é doído ter que também conviver com isso. É diferente de chegar na sala e encontrar vocês e dar um oi, e dar um abraço e mandar um cheiro, e aí conversar, e aí debater. Não tem comparação. E é doído trabalhar assim. Acredito que para vocês também seja. Dá uma angústia, dá uma agonia. Às vezes um desespero como ontem, que a gente não sabia se ia conseguir conversar na primeira reunião nossa, semipresencial, né? Porque tá vendo o rosto ao menos, né? Então, retomando. Como nós analisamos então esse campeonato como resultado da intervenção da ação governamental, do Estado, dos seus projetos, da sua criação de infraestrutura e também da acomodação dos camponeses, da sua resistência, do seu enfrentamento a partir dessas intervenções, no interior dessas intervenções. Desculpa. Então, podemos também recortar o espaço nacional, quer dizer, olhar para o mapa do Brasil com outro olhar. Não necessariamente é aquele da ciência política que recorta tudo em regiões políticas, e aí são 5, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Podemos repensar esse desenho. Nem mesmo precisa estar presente a ideia dos municípios, dos estados da federação. Não é necessário. Podemos considerar, olhar para um mapa mental nosso, só nosso, nem precisamos avisar para a concorrência, e redesenhar ele como se fizéssemos só o contorno externo e aí vamos quase lá no meio e traçamos uma linhazinha de cima para baixo, voltando para a direita. Aí quase no final dessa da direita, vamos assim e traçamos uma quase cortando ao meio. E aí consideramos que essa da direita se nomeia toda ela como Nordeste, se ficar um pedacinho fora, um pedacinho dentro. Não vamos brigar por isso. Nomeamos esse pedaço da direita acima como Nordeste, esse acima como Amazônia. Mas aí está entrando até o Maranhão. Não tem problema. Deixa os maranhenses reclamar que eles não querem ser nomeados como amazônidas. Deixa eles reclamar, não se incomoda. Entra uma parte do Mato Grosso. Nem se incomode com isso. É só para efeito de análise. Não é uma luta para redefinir a nomeação geopolítica do Estado-nação. É para efeito de análise. Para efeito de análise. E dali, desse quase meio, mas um pouco mais para baixo ali, desse corte nosso para baixo, nomeamos como Centro-Sul. Aí vamos perceber que mais ou menos ali do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, para baixo, nomeamos como Centro-Sul. Ali Mato Grosso, Tocantins, Goiás e por aí vai. Para cima, já estamos nomeando com rosto Amazônia.
E ali, Bahia, Sergipe, Tocantins, até ali chegando próximo do Maranhão, uma parte sim, uma parte não, Nordeste. Qual é a vantagem nisso? É que podemos olhar para esse mapa agora, teórico, só nosso, e perceber distintas formas dessa relação com o campesinato que percorrem o território nacional. Podemos ver que o Nordeste, o processo se inicia de saque, de apropriação do espaço e dos produtos da natureza, no confronto com as populações locais indígenas. Frutos da intervenção do Estado, seja o Estado português, Portugal, seja o Estado francês, holandês, porque também se estabeleceram por ali. Tiveram engenhos por ali. Então, Pernambuco resulta disso, Maranhão, Ceará, Bahia, parte de Minas. Aqueles estados, notadamente, resultam dessa relação. Das sesmarias, das capitanias hereditárias, das grandes propriedades, do trabalho escravo cativo indígena, de quem estava, dos grupos que estavam por ali, do não reconhecimento da humanidade presente no outro, do direito do outro existir enquanto livre, ele só pode existir enquanto meu escravo, enquanto eu, português, eu holandês, eu francês, sendo dono dele, impondo a ele a minha vontade, o meu desejo, a minha necessidade. E esses grupos resistindo. Por isso que surgem os zumbis. Por isso que se constituem os palmares, dezenas, centenas. Por isso que surgem os lampiões, as ligas camponesas. Então, é olhar para aquilo que resulta dessa intervenção e aquilo que resulta desse enfrentamento no interior dessa intervenção. É olhar que a distribuição da terra já inicia em grandes propriedades com a negação do direito de posse àquele que já era dono, legitimamente dono. Agora, nem posseiro ele pode ser mais, porque a terra foi doada, foi leiloada, foi entregue a um proprietário de fora, que vem e mesmo sem saber onde já se constitui dono, ou nem vem, terceiriza a ocupação, colocando os jagunços, os bandoleiros, os bandeirantes, para ocupar e para produzir. Então o engenho se constitui nessa relação. E aí é doído, mas temos que dizer também, e a igreja, porque naquele período a igreja e o Estado estavam assim, carne e unha e dente, por aí vai. Legitima esse processo de ocupação, porque ela está presente na Casa Grande e se nega a atuar na senzala. Se nega a oferecer até mesmo sacramento aos escravos, aos indígenas. Constitui uma interpretação de que eles não têm alma, eles têm que se batizar, têm que aceitar a catequese para serem considerados gente, pessoa, ser humano, e serem dignos de ter acesso aos sacramentos. Não é estranho pensar que naquele período se deu assim. O estranho é ver que hoje continua sendo em grande medida assim. Porque muitas igrejas vão até as aldeias indígenas para evangelizar, porque não reconhecem um Deus que está presente lá dentro. É de doer, é de lascar. Porque o único Deus que existe é o Deus daquela igreja que ela acredita e que ela muitas vezes criou para si mesma. E eu estou dizendo isso do ponto da análise, não do ponto da catequese. Que aqui não é catequese. Aí chega lá,
e para reconhecer que são seres humanos que têm direito ao sacramento, primeiro a evangelização, primeiro tem que aprender a ler a Bíblia, primeiro tem que aprender a escutar. E são até capazes de comprometer a sobrevivência do grupo, porque na hora do ritual do grupo é a hora do culto. Então tem que abrir mão do ritual para ir para o culto. Tem que vender o que tem e o que não tem para comprar roupa, para comprar Bíblia. Porque um cristão tem que andar vestido. Porque andar nu é coisa de animal, é coisa de bicho. Poxa! Se na idade das cavernas esse pensamento circulasse, daria para entender. Agora hoje não. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Se é que paciência tem alguma coisa de santa. E se é que santa tem alguma coisa a ver com paciência. Deixa eu respirar porque tem hora que... eu sou assim também na sala. Tem hora que aluno quase quer saltar pela janela. E alunas também, claro. Né? Mas depois de conhecer, ver que é da argumentação. Na hora que eu pulo na mesa, salto em cima da mesa, salto no chão, me ajoelho, rolo no chão, é tentando constituir o cenário onde a ação se deu, onde o enfrentamento se deu, onde a relação aconteceu, dramatizando um pouco isso para enriquecer a nossa percepção, porque às vezes quando discutiu aquilo e pulou em cima da mesa, vai ser lembrado com mais clareza do que quando só falou sobre aquilo assim como se estivesse falando sobre o aniversário de 15 anos de alguém querido, a valsa dos 15 anos e por aí vai. Tá? Então, aí vamos olhar para o Nordeste e vamos ver um pouco a constituição desse campesinato. As migrações depois para São Paulo, para o Rio, para São Paulo, para os canaviais, mais notadamente para os cafezais, para a coleta das frutas, indo e voltando naqueles pau de arara e por aí vai, que nós sabemos das aulas de história. Aqui também é para recuperar um pouco isso, agora numa outra interpretação. Senão aquele texto de história da quinta série serviria. Do ensino, final do ensino fundamental serviria, do ensino médio serviria. Ele não faz mais tanto sentido porque temos que reinterpretar num contexto mais amplo. Então aí vamos perceber que por que se migrou nos pau de arara? Porque a terra já estava apropriada. Porque os locais onde se poderia se produzir com maior probabilidade de êxito já estava desde sempre apropriado. Porque para os portugueses o Deus de sempre tem a ver com a sua chegada. É doído que vocês escutem isso que eu vou dizer agora. Mas para algumas famílias, provavelmente famílias de vocês, porque da minha também, não preciso negar isso para vocês, não preciso fazer média em sala de aula. E nem gravando videozinho. A minha e a de vocês, provavelmente algumas também. Não estou acusando, estou dizendo provavelmente. Essa palavra na academia tem um peso muito diferente. Provavelmente. Também pensam assim. Pensam que com a abertura da Transamazônica, com o projeto de colonização Altamira I, com a vinda dos colonos ou do centro-sul ou do nordeste, se inicia a construção desse território. Bulufas. Me desculpem, mas tirem o cavalinho da chuva. Quando os portugueses chegam aqui, quando os franceses, holandeses chegam aqui, quando os turcos chegam aqui, e chegaram muito antes de 1500, e os registros dão conta disso, se a gente não quiser ir atrás, não quiser pesquisar, é problema nosso, mas não é dos outros que foram e pesquisaram. E que pegaram os indícios e mostram as evidências com clareza, com objetividade, com datação histórica. Já estavam aqui muito antes, os indígenas. Muito antes desses que chegaram em 1400. Imagina antes de vocês, de nós que chegamos a partir de 1970. Aí dá quase para sorrir de quem pensa que começou o mundo do território quando ele chegou.
E eu vou dizer o que escutei sem dizer de quem escutei. Porque dizer o que escutei é ético, dizer de quem escutei é falta de ética. Essa é uma diferença. Escutei numa conferência de educação de uma senhora que foi professora na rede pública, na rede estadual, por pouco não foi na rede federal, que é na universidade. Foi secretária de educação em diversos municípios desse território, em Altamira, no Anapu, salvo engano meu, também em Vitória do Xingu, dizer que a primeira vaca, a primeira cabeça de gado que aparece nesse território foi o pai dela que trouxe num caminhão quando migrou para cá em 71. Lendo aba de livro, lendo 3, 4 folhas de livro, do Kudrow, estou dizendo isso aba para brincar, li o livro todo, porque precisei ler. O Kudrow, que passa aqui em 1789, com a sua comitiva, com a esposa, ele, a esposa e a comitiva, e tem um livro que ele escreveu nesse período, um livro que ele precisou publicar porque era um contrato com o governo do estado do Pará para definir o território entre Pará e Mato Grosso, porque isso não estava muito claro para o Estado-nação brasileiro. Ele faz registro de cabeças de gado pastando nos morros do Forte Ambé, da venda de queijos que desciam em embarcações pelo Igarapé Ambé até o Igarapé Tucuruí, que passa em Vitória do Xingu, hoje o que é Vitória do Xingu, naquela época o Porto de Vitória, e fazem os desenhos do que eram essas atividades e das pontes construídas em cima dos igarapés para poder passar com os animais, levando essas cargas de mantimento para serem vendidas, para serem entregues, para serem comercializadas no Porto de Vitória, no Rio Tucuruí, aquele riozinho que passa ali em frente de Vitória do Xingu, banha Vitória do Xingu. 1800 e alguma coisa. Estão vendendo canoas, estão vendendo remos, estão vendendo artefatos, estão vendendo castanha, estão vendendo seringa, aquelas bolas de seringa. Estão vendendo mel de abelha, estão vendendo queijo. Estão descendo com isso em caravanas, em tropas de animais, por estradinhas abertas no interior da mata, mas já tem pontes construídas de estiva para passar por cima dos igarapés que enchem no inverno. Algumas delas com cobertura por cima, porque possibilitavam acampar ali um dia para descansar a tropa. Porque às vezes era até o meio da canela do animal na lama e das pessoas também, carregados. Então, se não descansasse de vez em quando na viagem, nem chegava a carga, nem os animais e nem quem estava cuidando da carga. Às vezes precisava levar um pouco de alimentação para esses animais também durante o trajeto. 1800 e alguma coisa. Então quer dizer que iniciou aí? Não, tem outro. Tem outro do Príncipe Adalberto da Prússia, que é de mais de 50 anos antes. E que também subiu o Xingu dos Seringais, também parou em aldeias indígenas e encontrou caboclos, portugueses, europeus no interior dessas aldeias, morando, convivendo, trabalhando. Então essa relação entre os indígenas, as nações indígenas e os forasteiros não começou hoje. Porque se o Príncipe Adalberto da Prússia encontrou em 1844, é porque provavelmente já se estendiam de longas datas. Mas eu vi um índio que não é mais índio porque ele tem o cabelo arrepiado, porque ele tem barba, porque tem não sei o quê. Como não é mais índio? Tu não é mais gente só porque o teu pai veio do Ceará e a tua mãe veio da Bahia? Misturou um cearense com um baiano e não é mais gente? Que negócio é esse? Para. Se não parou ainda, já é hora de parar. Já é hora de ter uma outra conversa. A partir de outros elementos. Assim não dá. Assim não é academia. Essa relação já vinha de longe. Os registros mais seguros dizem que desde o início dessas grandes navegações, e desde o início das grandes navegações não é século XV,
início de 16.500. É antes de 1500. Antes de 1500. Então, se o Nordeste se apresenta assim, a Amazônia também se apresenta um pouco isso, dessas intervenções, dos engenhos, das acomodações, das disputas também entre as nações indígenas por território, por recursos. Tá? Vou dar uma paradinha aqui, cortar outra vez, porque senão vai ficar muito extenso e o risco é de perder um pouco desse esforço, desse trabalho. Aí eu olho se salvou e só depois eu gravo o próximo.